Aqui para a Camila, quando aparecer para mim. Pode começar. Olá, boa tarde a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, podendo compartilhar os ensinamentos e os aprendizados junto a essa pesquisa. Tá? Nós hoje vamos estar falando a respeito desse artigo publicado no JACC, diferenças sexuais nos fatores de risco cardiovascular, na percepção do risco e na discussão a respeito dos riscos e de modificação do risco cardiovascular pelo médico em pacientes jovens com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Foi uma pesquisa desenvolvida como um braço do estudo Virgo, tá? Um estudo amplo, bastante impactante, né? O Virgo, ele quer dizer uma variation in recovery, né? A variação na recuperação, o papel do gênero nos desfechos do infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens. Esse estudo, ele, como eu disse, foi publicado no Journal of the American College of Cardiology, é um periódico de fator de impacto bastante expressivo, 27 de fator de impacto. O grupo de pesquisa que atuou nessa análise, está trazendo esse aprendizado para a gente, é um grupo de pesquisa na área de epidemiologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em que a gente está trazendo aqui tanto a primeira pesquisadora, né, e a líder do grupo, mas são alguns pesquisadores da área de epidemiologia da universidade que fica em Connecticut, a Universidade de Yale. Bem, a fundamentação teórica que abrange e que norteia aqui a nossa discussão é baseada no fato de que a doença cardiovascular é a principal causa de morte e, dentre as doenças crônicas, é a principal contribuidora, né, nas incapacidades no mundo, e que existe um pressuposto, né, uma ideia equivocada e que a gente vem superando, de que seria algo mais da longevidade e muitas vezes até algo restrito ou que impacte mais o sexo masculino, mas não. Na fundamentação, a gente tem aqui o quão relevante isso se mostra em faixas etárias mais jovens, né? E também no sexo feminino, com o dado de que mais de 15 mil mortes por ano, isso naquela ocasião da publicação desse artigo, ocorreu em mulheres com idade menor que 55 anos, mais de 15 mil mortes em mulheres menores que 55 anos nos Estados Unidos por conta de doença cardiovascular. Além disso, a mulher jovem com infarto, conforme a gente já vem também discutindo, trazendo evidências de outras experiências, ela tem um excesso de mortalidade quando comparado aos homens de mesma faixa etária, e que nós temos, sim, algumas informações sobre diferenças sexuais nos fatores de risco, nos principais, sobretudo aí diabetes, lipidemia, hipertensão, obesidade, tabagismo, que poderiam estar contribuindo para esses desfechos não favoráveis na mulher. Mas, até mesmo essas informações, num público mais jovem, ela era mais escassa. Quando o grupo trouxe essa informação, eles colocaram como referência 2 artigos que traziam essas informações, só que eram artigos um pouco mais antigos. Aí eu trouxe, para sedimentar essa ideia de que os fatores de risco, de fato, podem atuar em homem e mulher de forma diferente, eu trouxe dado mais atual e até da nossa realidade, só para a gente entender o que está querendo ser dito aqui com essa afirmação. Isso aqui, por exemplo, é do Vigitel. Vigitel é o maior inquérito, ou pelo menos o de maior impacto que a gente tem aqui no Brasil. Ele vem ocorrendo anualmente desde 2006, mas a nossa última publicação é de 2019, disponível, né? Em que a gente avalia
fatores de risco também comportamentais na população, amostras, né, que recebem ligações, e isso é visto desde 2006 até 2019, é feito nas capitais, tá? Nas capitais e no Distrito Federal, na população acima de 18 anos. E por que, por exemplo, fatores de risco podem impactar no desfecho diferente em homens e mulheres? A gente vê, por exemplo, pelo Vigitel, que diabetes, a gente vem com dados, infelizmente, crescentes ao longo desse período, prevalências crescentes, né? Abrangendo aí na população investigada no Brasil 7,4%, mas a gente vê 7,8% entre mulheres e 7,1% em homens, ou seja, uma prevalência um pouco maior entre as mulheres. O mesmo a hipertensão arterial, 27% entre as mulheres, 21% entre os homens dos investigados, né? Excesso de peso. Nesse caso aqui a gente tem um percentual maior entre os homens, mas quando a gente avalia a curva de 2006 a 2019, a gente vê que as tendências entre as mulheres vêm numa velocidade maior que dos homens, e se mantiver essa tendência, esse percentual entre as mulheres em pouco tempo estaria ultrapassando os dos homens. Como a gente vê, por exemplo, na obesidade, em que existe também uma prevalência maior entre as mulheres que entre os homens, e é um fator de risco muito preocupante, porque de 2006 a 2019 a gente teve um aumento de 72% de obesidade pelo Vigitel. Camila, desculpa interromper, mas aqui nos outros seminários a gente está meio que fazendo, em alguns momentos, uma coisa mais interativa para não ficar aquilo tudo lá no final e a gente ter que rever, né? Sem dúvida, os dados do Vigitel são dados muito interessantes, né? Mas às vezes é mais para caráter informativo, assim, de profissionais que estão aí fornecendo cuidados de saúde para os pacientes, mas quando a gente diz assim, em termos científicos, né, para falar que efetivamente pode estar vindo essa tendência da prevalência de algum fator de risco em algum sexo ser, né, mais preeminente do que o outro. Porque eu consigo visualizar isso melhor na hipertensão, de repente, porque eu acho que os valores embaixo estão as faixas de variação. Sim, sim. Né? E eu acho que é o único dado onde não há um ponto de interseção entre o sexo masculino e o sexo feminino. Eu não sei se o 7,8 da diabetes versus 7,1, né? Mulher versus homem, considerando que você tem aí o valores passando, né, de 6,4 a 7,8, de 7,3 a 8,3, sim. A gente pode entender isso como uma verdade, né? Sim. Talvez olhando em longo prazo e fazendo uma análise, pode ser, mas eu acho que ainda é complicado falar com esses dados que estão na tela. Talvez eu me sentiria um pouco mais confortável falar da hipertensão. Sim. E é interessante, né, você ter trazido isso, que, como eu falei, é um dado que a gente tem aí para atender os profissionais que estão associados à saúde, que hoje foi o exame de qualificação da Karine lá na disciplina de seminário de acompanhamento de pesquisa. E aí, eu não sei, acho que ninguém aqui está familiarizado com essa atividade. É uma atividade onde o aluno de doutorado, no caso, ele tem que discorrer sobre um tema dentro das ciências cardiovasculares, mas que esteja fora da sua tese, justamente para avaliar a capacidade do aluno de fluir ao longo das ciências cardiovasculares, e não ser uma pessoa só que sabe aquilo que está fazendo, né? Então, a opção da Karine foi falar sobre fibrilação atrial, então, a questão inflamatória e imunológica que está emergindo mais agora, né? E ela comentou sobre o gap que ainda existe em relação à etnia, em relação a sexo, que é algo que a gente discute muito, né? E aí um dos professores que a acompanhou, que é cardiologista e tal, e muito conhecedor da fibrilação atrial, experiente, ele comentou sobre isso, essa questão do sexo não está sendo considerado no manejo farmacológico da fibrilação atrial. E a gente sabe que
isso não acontece só para a fibrilação atrial, isso acontece para N doenças e estudos como os nossos, né? Que são vários aí que tentam olhar e ter esse ponto de vista, seja na farmacologia clínica, seja na epidemiologia, seja no reposicionamento em sílico, estudos como o nosso visam justamente, né, criar um conjunto de dados confiáveis e tal, para a gente poder, entre aspas, convencer os outros que essa ótica é importante na hora de tratar alguma doença. E a gente vê que ainda estamos um pouquinho longe disso. E aí eu não sei se esse tipo de dado, ele, no final das contas, ele agrega ou não agrega, já que a gente está vendo aí valores muito, muito próximos, né? Então, talvez ter uma diferença mais expressiva, revelada por um teste estatístico, né? Fosse ajudar mais nesse ponto de vista. Mas só para fazer esse contraponto entre o que a gente tem dentro dos artigos, o que é veiculado e como que a gente pode utilizar essas informações, né? Ou deveria utilizar essas informações. Não, achei perfeita a colocação, porque de fato, né, os intervalos de confiança ali apresentados, realmente, exceto pela hipertensão, são valores que se sobrepõem, né? Então, realmente, perfeita colocação, que não tem como a gente afirmar que o dado, de fato, é diferente. Eu tive uma impressão de que trazendo um dado local nosso, né, isso seria também uma questão adicional, né, para a gente avaliar a nossa realidade, mas, de fato, há de se questionar se realmente existe uma diferença, mas alguns estudos até que a gente já discutiu, por exemplo, o que a gente discutiu mês passado, diabetes, obesidade, isso e outros também, né? A gente vê que vem se mostrando como fatores mais prevalentes na mulher. Sem dúvida, a informação tem o seu valor, ainda mais trazendo uma realidade mais próxima da nossa, porque a gente também já discutiu outras vezes que, dependendo do nível cultural e até se é um país de alta renda, média renda, baixa renda, as coisas podem ser ligeiramente diferentes. Então, sem dúvida, é interessante, mas como a gente tem essa atividade fundamentalmente científica, é importante a gente trabalhar com todo mundo, quem está assistindo aqui agora, quem vai ver a gente no YouTube, que a gente não sabe onde esse vídeo pode vir a parar, né? E uma vez que cai na internet, é para sempre, basicamente, né? O que a gente pode afirmar com o dado que a gente tem na mão. Então, não é diminuindo o interesse que pode vir a ter aqui, mas o que a gente pode afirmar, o que a gente não pode afirmar, o que a gente ilustra. Então, as devidas considerações que a gente pode fazer em relação a tudo isso. Perfeito. A colocação foi perfeita. Aí eu trouxe esse dado nosso, local, como de fato, né, as realidades são distintas e as influências, o quanto aquilo pode ser importante ou não nos diferentes cenários, mas eu trouxe também uma outra referência de 2019, um artigo mostrando a doença cardiovascular e a desvantagem feminina, né, trazendo à tona exatamente essa questão e mostrando aqui numa relação, uma avaliação de razão de risco relativo, baseado em análises de meta-análises, mostrando, por exemplo, em que a gente pode ter fatores de risco. Aqui a gente tem, então, um maior risco relativo para o homem, se a gente tem, então, esses pontinhos que são o achado daquelas meta-análises avaliadas, voltados aqui para o lado esquerdo, isso estaria sendo mais impactante no homem. E voltado para o lado direito, o maior risco relativo na mulher. E levando em consideração também o intervalo de confiança, então aquilo realmente vai fazer diferença, ou impactando mais homens ou mulheres, de acordo aqui com o nosso intervalo de confiança. Então, a gente tem evidências de meta-análise de que, por exemplo, a dislipidemia, ela tende a impactar mais como fator de risco os homens. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o índice de massa corporal. A gente vê mais voltado para o lado masculino, mas um intervalo de confiança em que, de fato, a gente não pode
afirmar, e aí não seria um fator de risco que impacta ambos de forma semelhante. A hipertensão arterial também, mas quando a gente avalia o peso, o impacto do tabagismo, e olha que interessante também, né, do status, baixo status social, do diabetes e da fibrilação atrial, que a gente falou, né, foi um exemplo dado agora, né, a gente vê que são fatores que no gênero feminino tendem a impor, a estar relacionado a um risco maior, né, para as mulheres que para os homens. Então, quando lá na fundamentação teórica foi falado que as diferenças sexuais nos fatores de risco podem justificar os desfechos mais desfavoráveis para a mulher, foi nesse sentido, né? Tanto na prevalência dos fatores de risco, quanto também no impacto que aquele fator de risco impõe em relação aos desfechos cardiovasculares. Então, voltando para a fundamentação, né? Outra questão importante que o artigo vai estar trazendo à tona e discutindo é em relação às atitudes de prevenção, seja a minha percepção, a percepção dos indivíduos como sendo um indivíduo de risco para a doença cardiovascular, sendo também em relação ao diálogo estabelecido no serviço de saúde com aquele indivíduo, trazendo essa informação, trazendo essa conscientização e trazendo informações sobre modificação do risco cardiovascular, como agir para mudar essa realidade. Mas a gente avalia que, apesar da importância dessa conscientização, esforços de prevenção secundária são menos comuns em jovens, apesar da carga de fator de risco muitas vezes ser algo bem incisivo, né? E tanto as mulheres quanto os profissionais de saúde que atendem as mulheres frequentemente subestimam o risco cardiovascular na mulher, sobretudo na mulher jovem. Então, baseado nessa fundamentação, os objetivos do grupo de pesquisa ao fazer essa investigação seriam comparar a prevalência de 5 potenciais fatores de risco modificáveis de acordo com o sexo na coorte de indivíduos jovens hospitalizados por infarto agudo do miocárdio e investigar as diferenças sexuais nessa percepção de risco antes desse evento índice, né, desse infarto, e o quanto isso foi discutido com aquele indivíduo, tanto do ponto de vista de conscientização, quanto de educação em saúde para a modificação do risco cardiovascular. Já estamos agora na metodologia. A população do estudo: pacientes hospitalizados com infarto agudo do miocárdio, com faixa etária de 18 a 55 anos, pacientes jovens, recrutados de agosto de 2008 a janeiro de 2012, e é um estudo com múltiplos centros, né, conduzido em 2 países, nos Estados Unidos e na Espanha. São 103 centros nos Estados Unidos e 24 na Espanha. E achei bem interessante no recrutamento, no desenho do estudo, ele tem uma proporção de 2:1 mulheres para homens, tá? A gente, até então, nos nossos artigos, a gente sempre tem um percentual bem menor de mulheres em relação aos homens, mas aqui não, o recrutamento se deu baseado nesse desenho, e a gente está falando do desenho do Virgo, tá? Do Virgo Study, e essa investigação que a gente está discutindo aqui agora é um braço do Virgo. Os critérios de inclusão: pacientes com biomarcadores cardíacos elevados nas primeiras 24 horas de admissão e que, além dos biomarcadores, tinham evidências adicionais de isquemia miocárdica, seja pelos sintomas ou por mudanças eletrocardiográficas indicando isquemia. E os pacientes, eles seriam pacientes que se apresentaram diretamente aos centros que estavam fazendo ali o recrutamento, ou que foram transferidos nas primeiras 24 horas da apresentação do infarto. Os critérios de exclusão: pacientes que estavam privados de liberdade,
pacientes que não falavam inglês ou espanhol, pacientes que não puderam fornecer o consentimento informado, pacientes que não era possível de ser contactados no follow-up, pacientes que tinham desenvolvido marcadores cardíacos elevados por conta de uma revascularização coronariana eletiva, tá? E pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio já num contexto de trauma, em um outro contexto, tá? de apresentação do infarto. Bem, aqui ficou sobreposto aqui na cor, na tela dá para ver melhor. Baseado no desenho do Virgo, foram 5.422 pacientes que preencheram os critérios de inclusão no Virgo Study, e desses, né, considerando os que deram consentimento informado, enfim, todos aqueles pré-requisitos que nós acabamos de falar, 3.501 foram estudados, sendo 2.985 dos Estados Unidos e 516 da Espanha. Bem, a aprovação pelo Comitê de Ética foi obtida de cada centro participante, de cada instituição, e, como já foi falado, os pacientes, para serem eleitos, né, critérios de inclusão no estudo, eles forneceram o consentimento informado para estarem participando. Bem, as informações de entrada foram coletadas tanto por revisão do prontuário e também baseada numa entrevista padrão administrada por uma pessoa treinada na admissão pelo infarto agudo do miocárdio. Então, as informações foram obtidas tanto por revisão de prontuário como também pela entrevista. Bem, em relação aos fatores sociodemográficos estudados, foram considerados idade, sexo, a etnia, sendo classificada como branca, preta ou outra, a escolaridade sendo considerada de 1 a 11 anos, 12 anos ou 13 ou mais anos de estudo. O status conjugal, a etnia hispânica e o caráter também de emprego, né? Se aquela pessoa estava trabalhando em tempo, carga horária preenchida ou parcial. Esses foram os fatores sociodemográficos estudados. Fatores relacionados ao acesso ao cuidado em saúde. A ausência de um seguro de saúde, né, que é muito comum, e esses países que a gente está estudando, os Estados Unidos, por exemplo, não, é diferente, né, do que a gente tem aqui do Sistema Único de Saúde. Então, é um diferencial você estar segurado ou não em relação à saúde, assistência à saúde. Você ter um profissional, um médico, um clínico para os seus cuidados primários em saúde, esse foi um fator também avaliado. Você ter um centro de saúde que você entenda como sua referência, esse também é um fator para avaliação do acesso, né? E você ter passado, eu estou falando você, mas eu me refiro aos pacientes estudados, né? Os pacientes, os indivíduos, terem passado por um especialista, um cardiologista, nos 12 meses que antecederam aquele infarto, aquele evento. Em relação às informações do histórico médico, quais dados que foram analisados? Um histórico de infarto agudo do miocárdio pregresso, a presença de angina, procedimentos de revascularização indicados, seja percutânea, né, a colocação de stent, angioplastia, ou a revascularização cirúrgica do miocárdio, a presença de doença renal crônica, a presença de insuficiência cardíaca congestiva e o diagnóstico de DPOC, além também do histórico familiar de doença coronariana. As características clínicas na apresentação também foram levadas em consideração,
sobretudo em relação ao diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, se foi com elevação do SUB, com elevação de ST ou não, e a presença da fração de ejeção menor que 40%, presença de disfunção ventricular. Outro dado bastante importante, baseado nos objetivos do estudo, a informação relacionada a esses 5 potenciais fatores de risco modificáveis, que foram obtidas tanto pela avaliação do prontuário, como também na entrevista realizada na admissão, nas primeiras 24 horas. Então, quais foram os critérios adotados em relação à identificação desses 5 fatores de risco? Diabetes, glicose acima de 200, ou uma hemoglobina glicosilada maior que 6,5, uma documentação no prontuário de que havia o diagnóstico de diabetes mellitus, ou na entrevista a autodeclaração como portador de diabetes, ou o uso de algum medicamento hipoglicemiante. Critério diagnóstico adotado no estudo para caracterizar a dislipidemia. Um colesterol total maior que 200, o LDL maior que 130, HDL menor que 40, um histórico documentado no prontuário da presença de dislipidemia, uma autodeclaração como portador de dislipidemia ou o uso de uma medicação hipolipemiante. A hipertensão foi definida como um histórico documentado de hipertensão no registro médico ou uma autodeclaração como hipertenso. A obesidade definida como um IMC maior ou igual a 30 e o histórico de tabagismo, considerando aqueles 30 dias pregressos, se houve tabagismo corrente ou não. Tá? Bem, na entrevista, esses pacientes foram questionados a respeito da sua percepção do risco, tanto a autopercepção quanto as discussões já até então instituídas com os provedores de saúde em relação ao risco e à modificação do risco cardiovascular anteriormente à internação. Então, quais foram as perguntas, as principais perguntas? Antes da sua chegada ao hospital, você se considerava sob risco de doença cardiovascular ou de problema cardíaco? Antes da sua chegada ao hospital, algum profissional de saúde já falou com você que você estava sob risco de doença do coração ou problema do coração? E algum médico alguma vez já conversou com você sobre doença do coração e o que deve ser feito para cuidar do coração? Modificação do risco, né? Como modificar o risco cardiovascular. A análise estatística. Tanto as características sociodemográficas, o acesso ao cuidado da saúde, o histórico médico, as características clínicas na apresentação, a prevalência desses 5 fatores de risco, a percepção do risco cardiovascular, a informação ou discussão com o provedor de saúde sobre risco ou modificação de risco antes da admissão, e o número cumulativo dos fatores de risco de cada paciente, eles foram comparados, sendo variáveis categóricas através do Q-quadrado ou do teste exato de Fischer e considerando as variáveis contínuas através do Wilcoxon-Rank-Sum Tests, que é o Main-Lit. Os modelos de regressão modificada de Poisson por variância robusta permitiu o cálculo dos riscos relativos diretamente associados com o sexo, levando em consideração a percepção do risco, a autopercepção do risco cardiovascular e a discussão do risco e modificação de risco com o provedor de saúde. Esse modelo de regressão de Poisson modificado por variância robusta, no modelo tradicional de Poisson, a gente considera que tanto a média quanto a variância tem pouca variação. Mas, quando a gente entende que pode haver um superdimensionamento da variância, esse seria um modelo sugerido, indicado,
para que essa variância torne o dado mais preciso. Tá? Essa sobreposição da variância, essa variância maior, não interfira numa imprecisão do dado, mas essa correção permite que o dado se torne mais preciso. Bem, após toda essa análise, há ainda um modelo também de regressão multivariável ajustado, em que serão considerados o país, né, como a gente já falou, às vezes o cenário pode impor um risco maior ou menor. Então, o país, Estados Unidos ou Espanha, a etnia autodeclarada, a escolaridade, o fato de não estar segurado em saúde, o status conjugal, o fato do indivíduo ter um profissional, um clínico de atenção primária como referência, o fato do indivíduo ter um local também para o seu cuidado de saúde de referência, o histórico familiar de doença coronariana e o fato do indivíduo ter passado por uma visita médica com um especialista cardiologista nos últimos 12 meses. Além também dessa documentação relacionada aos 5 fatores de risco que estão sendo considerados no estudo. Bem, os riscos relativos foram calculados para a coorte como um todo e também nos subgrupos, considerando os 5 fatores de risco e o histórico familiar de doença coronariana, que também é um fator de risco, né? Mas não é um fator de risco modificável. Além dessa análise, nesse estudo multivariável, foram considerados outros 2 indicadores. O fato da pessoa já ter um histórico de doença coronariana conhecido, porque se os pesquisadores querem avaliar a sua percepção de risco, faz todo sentido a gente considerar se a pessoa já tem doença coronariana documentada, espera-se que ela se entenda como num risco adicional, né? Por ela já ter esse histórico. Então, eles também avaliaram se a pessoa... O risco baseado no gênero, de acordo com esse dado, se a pessoa já tem doença coronariana documentada ou não. Tá. E outra questão que também foi considerada na análise desse risco relativo foi o fato de ter passado por um especialista nos últimos 12 meses, porque também seria um viés, né? A pessoa, de repente, acabou de passar por aquela orientação, então isso pode mudar essa percepção do risco. O próprio fato da pessoa ter procurado um especialista já é também uma certa ideia de que ela pode ter se reconhecido como num risco adicional. Bem, foram feitos os testes avaliando essa interação entre todas essas variáveis, considerando o sexo e o país. Bem, em relação à perda de dados no estudo, os pesquisadores já mostraram na metodologia que não impactou nos resultados que nós vamos discutir, porque menos de 10% de dados perdidos ocorreram no todo dos pacientes estudados, sendo que mais de uma perda para um paciente ocorreu em 2,4% de todos esses indicadores que a gente está estudando. Então, realmente foi algo pouco relevante, né? E que nenhuma variável teve perda maior que 5% da coorte. As análises estatísticas foram conduzidas utilizando o programa SAS, e os testes estatísticos foram realizados e considerando numa avaliação bicaudal o nível de significância, um erro alfa igual a 0,05. Bem, essa é a tabela 1, que eu agora no próximo slide vou partir para a gente poder avaliar melhor. Então, a primeira parte aqui da tabela 1.
em que a gente está estudando essa coorte, né? A gente está avaliando as características dessa coorte aqui nos dados sociodemográficos. Então, foram feitas colunas em que a gente avalia aqui na primeira parte o todo, né? A coorte como um todo, e a coorte considerando os países, Estados Unidos e a Espanha. Então, foram 2.349 mulheres estudadas e 1.152 homens, lembrando que no desenho do estudo já era previsto, né, o recrutamento 2:1, com a idade, conforme o critério de elegibilidade, de 18 a 55 anos, a média de idade foi de 48 anos, em que a gente observa que, em relação à etnia, um percentual mais significativo de mulheres, isso com relevância estatística, era da etnia da cor de pele preta, né? 18,6 versus 9,8 dos homens. As mulheres, elas também, em termos do status conjugal, num percentual maior, não viviam com companheiro, também do ponto de vista estatístico, de forma significativa, 55,3 versus 64,2. As mulheres também, quando avaliando a escolaridade, apresentam essa primeira análise aqui, que seria até 11 anos de estudo, né? Porque essa primeira aqui é de 1 a 11, e aqui 12, e aqui 13 ou mais. E a gente vê que nessa primeira análise da menor escolaridade de 1 a 11 anos, a gente tem um percentual maior em mulheres, também com relevância estatística, e que o trabalho, né, o emprego full-time ou tempo parcial foi mais notado entre os homens, com significância estatística. Boa parte dessa análise que a gente acabou de fazer teve uma relevância maior quando analisado a corte americana comparado com a da Espanha, né? A gente, por exemplo, vê que essa questão da etnia se mostrou mais relevante nos Estados Unidos, e na Espanha isso não foi estatisticamente significativo. A questão do status conjugal também foi na análise americana, e a questão da escolaridade também, né? Na Espanha isso não foi notado. Só apenas um indicador aqui do trabalho, sendo mais comum full-time ou parcial entre os homens, é que se manteve tanto na coorte toda, na americana ou na espanhola. Aí no Coelho você pode fazer colocar uma questão que eu já tinha anotado aqui, o seu dado o seu dado não, os autores só reforçaram, né? Então, assim, a gente já tem um N muito diferente entre Estados Unidos e Espanha, né? Vamos dizer, de modo geral, algo maior, um pouco maior do que 10%, 15%, né? São 2.000 mulheres nos Estados Unidos versus 340 na Espanha, 176 homens nos Estados Unidos, 176 homens na Espanha. Então, a gente já está meio que acostumada a colocar essa questão dessa diferença de N, podendo revelar ou não uma significância. Mas eu vou mais além, né? Comparar o tamanho da Espanha com o tamanho dos Estados Unidos. A gente já discutiu em outras vezes que os Estados Unidos, o Brasil, são países com dimensões continentais. Não sei se nos Estados Unidos existem as assimetrias que existem no Brasil, mas ainda assim existem assimetrias. Então, a gente, assim, isso vem historicamente, né? Desenvolvimento do norte em relação ao sul, o norte sempre foi mais industrializado, o sul mais agrário. Então, enfim, acho que faz muita diferença, e eu não vi ali, não sei se você viu, esses centros foram 103 centros nos Estados Unidos. Da onde? Foi distribuído, espalhado ao longo do país? Está ali em Connecticut, onde fica Yale, ou não, né? Então, assim, eu acho que esse é um viés que eu não sei se ele discute, se ele traz. Porque eu acho que isso pode
ser algo que vai estar dando ali por trás essa ausência de diferença. Na Espanha, que talvez seja um país entre si menos heterogêneo, é um país com uma dimensão menor, em relação aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto, né, que eu já tinha anotado aqui e o resultado só meio que corroborou o que eu já estava pensando, né? O viés de confirmação já seria um. E aí, tecnicamente, né, eu ainda fico muito assim, porque a gente já trabalhou com aquelas matrizes 2x2 relacionadas ao teste de Fischer. A gente já conversou sobre esse teste aqui outras vezes, inclusive em relação ao quadrado, sobre essa questão, né, de avaliar a variável categórica, ou seja, qualitativa. O Fischer é mais aplicado quando o N é pequeno, né, enquanto o Q quadrado, o Fischer pode ser o N pequeno ou grande, o Q quadrado só para grande. Então, essas questões a gente já discutiu antes. Mas eu sempre fico curiosa, como que ele conseguiu um único valor de P para considerar 3 níveis educacionais que ele colocou, né? Então, não tem um valor de P para cada um. Então, mais do que o ensino médio. Eu esperaria que ele tivesse um valor de P para cada um daqueles, e não um valor de P falando da educação de uma maneira geral, né? Você chegou a ver isso? Sim, não. Ele não... Mas você entende o que eu estou falando? Perfeitamente. A gente que já fez, né? Como é que ele foi? Será que tem algum pós-rock que utiliza? Porque no caso quando a gente tem uma variável quantitativa, contínua, a gente vai ter uma série de análises que podem ser feitas, como aqui mesmo ele já mencionou o Mann-Whitney, mas aí o Mann-Whitney é considerando 2 grupos somente, pareados, e uma análise não paramétrica, ou seja, que não prevê uma distribuição normal. Então, isso a gente também já comentou outras vezes. Quando a gente tem mais de 2 grupos, a gente tem o one-way ANOVA. Se a gente vai avaliar uma única variável, né? Então, sei lá, o sexo não vai avaliar o tempo e o sexo. E aí, quando a gente tem mais de 3 grupos, na verdade, né, e usa o ANOVA, eu acabei simplificando só 2 grupos, né? Você tem o ANOVA, que vai te dar um valor de P overall, geral, mais semelhante àquilo ali. E aí você vai pedir para fazer um pós-rock justamente para ver, tudo bem, tem 3 ou mais grupos e aqui deu um P menor que 0,05, mas essa diferença está localizada entre que pares? E isso pós-rock te diz, né? Entre o grupo 1 e 2, entre o grupo 3 e 4, entre o grupo 1 e 3 e assim por diante. Então, eu entendo a lógica do ANOVA, né? Que você vai ter um P geral e depois você vai ver o P entre os grupos, para refinar esse olhar, essa visão. Mas a lógica do Q quadrado do teste Fischer parece ser oposta, né? De você revelar a diferença entre pares e não... Aqui a gente estaria falando de 2 pares, né? Homem, mulher, mas 3 níveis de educação diferentes. Então, é uma curiosidade que fica aí, que eu não tive tempo de olhar para poder trazer, né? Mas acho que fica válido aí a gente tentar buscar, ou tentar compartilhar com o grupo, porque para mim é uma curiosidade. E a gente, no seu trabalho, eliminou essa questão de estratificar, né, em anos de escolaridade, quando a gente usa o IDH, mas ainda assim, né, pode ser interessante a gente entender melhor esse processo. Não, certamente, muito válida. Muito válidas as ponderações. Interessante. Bem, ainda na tabela 1, né, a gente analisando as características da nossa coorte, a gente viu ali os indicadores sociodemográficos e agora a gente vai falar em relação ao acesso aos cuidados de saúde, histórico médico e as características clínicas na apresentação. Bem, em relação ao acesso ao cuidado de saúde, a gente obteve nas comparações dos grupos que o indivíduo ter um clínico de referência foi um dado mais prevalente entre as mulheres. Você ter uma unidade de saúde de referência foi um dado também mais prevalente entre as mulheres,
são esses dois aqui, né? Então, com diferença. E aqui parece que é menor, mas na verdade é a resposta, né? Nenhum ou minha referência é a emergência. Então, isso é menor na mulher que no homem. Então, a mulher ela tem mais uma unidade de saúde que ela se sente pertencida, né? Em relação ao histórico médico, a gente observa, em relação às comorbidades, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica e DPOC foram mais prevalentes entre as mulheres. Tá? Em contrapartida, entre os homens, a gente tem uma prevalência, uma opção maior e diferentemente significativa de revascularização, seja por angioplastia ou por cirurgia aberta, isso ocorrendo mais entre os homens que entre as mulheres. E em relação às características clínicas da apresentação desse infarto, o que a gente tem de diferente entre os grupos é que o infarto com supra, ele foi de maior incidência entre os homens que entre as mulheres. Então, uma pergunta, Camila. Quando fala desse cuidado, né, desse acesso ao cuidado de saúde, que você mesmo falou que nesse estudo está dizendo que é maior em mulheres do que em homens. É focado em relação ao sistema cardiovascular ou geral? Cuidado de saúde. Ele colocou como foi aquele gráfico, acesso ao cuidado de saúde. Se eu tenho, na metodologia, ele não colocou como específico cardiológico, não. Porque como assim, uma referência. Já entra um outro questionamento, que a gente também já teve em outros momentos, né? Então, se fala muito da questão do autocuidado ser maior em mulheres do que homens, pelo menos no Brasil, uma questão cultural. E às vezes parece que algumas doenças podem ser mais prevalentes em homens, mas a questão é que eles se cuidam menos. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso costuma ser discutido, e aí a diferença entre sexos seria, na verdade, mais uma questão de gênero, efetivamente cultural, do que uma questão biológica. Então, a gente sempre fica naquela, ser humano fala de gênero e não fala de sexo, mas no final das contas, a maior parte dos estudos é assim, é um homem, sexo biológico, ou a mulher, sexo biológico. Então, a gente sabe que até nessa coleta de dados, essa informação precisa ser mais apurada, né? Mas eu não sei se entra justamente essa questão. As mulheres estão muito mais voltadas para o cuidado em relação ao trato geniturinário, né? A parte ginecológica, do que o homem, né? No Brasil, talvez em outros países do mundo menos, os homens não vão no andrologista uma vez ao ano, como as mulheres vão no ginecologista e fazer preventivo, né? Então, não sei se isso também pode ter algum viés nesse sentido, né? Porque você já comentou outras vezes. E às vezes, né, até a mulher acaba focando mais na parte ginecológica e a parte cardiovascular fica pro escanteio, né? Então, não sei nem se não era o caso da gente pensar em escrever algo do próprio ginecologista passar exames que fossem mais relacionados à parte cardiovascular e, uma vez tendo resultado, alguma coisa, encaminhar para um cardiologista, né? Mas aí fiquei pensando se também não seria um viés essa parte aí, já que ele não falou que era um cuidado específico sobre o sistema cardiovascular. E, na verdade, quando coloca essa questão, olha, o cuidado primário, né? Então, considerando o cuidado primário, a gente estaria falando realmente no clínico, no generalista, né? E não no especialista. Então, de fato, apesar de não estar falando diretamente dessa forma, quando a gente fala que é o cuidado primário, é o cuidado pelo generalista. E aí a mulher sendo, digamos, tendo essa referência, né, de forma mais acentuada que o homem. E tendo também um local, olha, se eu me sentir mal, eu tenho para onde ir, sem ser na emergência, né, um postinho próximo. A mulher também tem essa referência nesse estudo, né, nessa coorte,
de forma mais significativa do que o homem. Mas, em termos dos papéis sociais, Cris, você bem colocou sobre toda a preocupação mais comum na mulher, né, em relação aos cuidados periódicos em relação à saúde, mas também se coloca no fato dela ser a cuidadora, não apenas dela, que às vezes deixa de ser dela, para cuidar da família. Então, ela frequenta mais uma unidade de saúde porque ela leva os filhos, porque ela leva o idoso da casa. Então, ela conhece mais, ela frequenta mais por assumir essa carga também, né? E muitas vezes ela vai à unidade de saúde, mas levando alguém sob seus cuidados, né? Então, tem também essa discussão quando a gente fala do papel de papel social, né? Bem, aí voltando lá para a primeira parte da nossa tabela 1, a gente falou sobre a comparação homem-mulher da corte e avaliando também separadamente a corte americana e a espanhola, mas aqui ele traz informações já comparando um país com o outro, foi até também fez parte da colocação da Cris, quando ela mencionou que, achei bem interessante que você já antecipou essa questão, né? Os pacientes nos Estados Unidos, comparados com os da Espanha, foram mais diversos do ponto de vista racial e da informação conjugal também. Houve uma variedade de respostas maior do que verificada na Espanha. E já avaliando a americana, ela foi menos propensa a ter uma cobertura do seguro-saúde e mais propensa a ter condições de comorbidade e também uma história pregressa de infarto e de revascularização. Por outro lado, o infarto agudo do miocárdio com supra foi mais comum na Espanha que nos Estados Unidos. Então, essa colocação de uma diversidade maior na corte americana vai muito ao encontro do que você colocou em relação da dimensão. Vai além disso, né? Vai até em função da colonização, né? A gente está falando do país da América que veio, né? Em inglês, não sei o que lá, e depois também a divisa aí com o México, e aí você encontra a escravidão, então que não é a mesma realidade da Espanha, né? É um país do velho mundo lá, então até a parte de imigração deve ser bem menor em passar nisso. Mas achei interessante que sua colocação já justificou, inclusive, essa maior diversidade. Tabela 2 é que a gente já vai avaliar a prevalência dos fatores de risco, analisando também a corte como um todo, e por sexo e por país. Então, a gente observa aqui que diabetes, obesidade foram mais comuns entre as mulheres dessa corte. E a gente vê também uma diferença estatisticamente relevante na dislipidemia, mas aí já, no caso, entre os homens. A dislipidemia foi mais comum entre os homens, enquanto diabetes e obesidade foram mais comuns entre as mulheres. Analisando o dado da hipertensão e do tabagismo, não houve diferença significativa por gênero. Tá? Tudo que eu falei se aplica aqui à nossa corte americana. Tá? Em contrapartida, quando a gente avalia a corte espanhola, a gente percebe que só a dislipidemia, sendo mais comum entre os homens, é que de fato se mostrou como estatisticamente relevante. Assim, eu acho tão complexo de comparar esses dois lugares, porque até assim, qual a justificativa que ele deu para comparar os Estados Unidos e Espanha? Porque talvez a gente possa estar muito voltada para o nosso mundinho, mas, por exemplo, para a gente comparar Belfort Roxo com Niterói, a gente partiu de alguma coisa, né? Não foi simplesmente eu conheço alguém em Belfort Roxo, conheço alguém em Niterói. Né? Então, assim, a gente até entende que nesse universo da ciência, né, no mundo dos pesquisadores, você vai ter relações de cooperação e você vai fazer os trabalhos, mas assim, é importante ter uma justificativa clara.
E, enfim, eu fui no trabalho até a parte da metodologia e vi os resultados nas ilustrações, não via a descrição e a discussão, talvez ele possa até falar alguma coisa, mas é esperado que a justificativa esteja antes, né, para botar o desenho experimental. Que a gente já comentou, diferença em relação ao tamanho, a questão das assimetrias associadas. Então, você ter já um N bem diferente dos indivíduos que são recrutados, e inclusive hábitos alimentares, né? Porque na Espanha, nunca fui na Espanha, né? Mas não tem assim, países europeus, de uma maneira geral, não tem o mesmo hábito de fast food e tal que tem nos Estados Unidos. Então, a questão vai até nisso, né? O quanto a diabetes aí, apesar de que a princípio parece que o percentual nas duas populações é mais ou menos o mesmo, né? Mas olha a obesidade. Mas, assim... 51, 44, 25, 27. Então, assim, são coisas que, assim, é muito diferente. E é um desafio tentar discutir todas essas diferenças que vão de padrão alimentar a questão histórica de colonização e de tamanho geográfica. Né? Mesmo a análise multivariada, eu acho que ele não sei se contempla tudo isso, né? Que ele fala, até contempla o país e tal, mas assim, todas as nuances que estão associadas a esses dois países diferentes. Ainda pegou um Canadá, os Estados Unidos, que pelo menos está próximo fisicamente, a dimensão também é semelhante, embora tenham várias outras diferenças, mas aqui parece muito, muito heterogêneo. Né? E, de fato, sem uma justificativa. A coisa do tabagismo, né? Então, a gente vê que na Europa se fuma mais do que nos outros países. Você vê que também é bem diferente a questão do tabagismo além da obesidade. Ele, de fato, não trouxe uma justificativa da escolha desses locais, o porquê da escolha desses locais. Não trouxe isso como uma discussão, coloca na limitação, né, que apesar de multicêntrico, a gente não pode expandir, extrapolar esses resultados para uma visão assim, mais abrangente, né, para aplicar esse resultado para todos os países, enfim. Ele só discute dessa forma, mas não diz o porquê dos Estados Unidos e Espanha, de fato. E faria bem mais sentido se a gente considerasse, mas claro, faria sentido desde que isso também estivesse descrito, né? Porque às vezes a gente discute Estados Unidos e Canadá, não sei. Mas e aí, a realidade num país em desenvolvimento, né? Seria interessante trazer uma comparação até para a gente extrapolar esses dados quando a gente considera países, comparar países desenvolvidos com países em desenvolvimento, mas desde que isso esteja bem claro ali, né? No porquê dessa seleção. Agora, chama bastante atenção nessa coorte a carga de fatores de risco, né? A gente avaliar, por exemplo, num cenário que atualmente a gente tem tido sucesso na redução do tabagismo, mas a gente está avaliando uma coorte em que, né, considerando o total, 60% das pessoas têm histórico de tabagismo, mais que 60% têm hipertensão. É claro, são pessoas que passaram por um histórico de infarto, mas são pessoas jovens também, né, 18 a 55 anos, tem uma carga de fator de risco muito expressiva. Vide o fato aqui, que é que a gente está analisando, então, os fatores de risco cumulativos, que a gente pode afirmar que 97% das mulheres analisadas tinham pelo menos um fator de risco, e que 99% dos homens tinha pelo menos um fator de risco. Quando a gente olha 3 ou mais dos fatores de risco estudados, a gente observa que 67% dos homens e 65% das mulheres dessa coorte, tem pelo menos 3 fatores de risco. Então, é uma carga realmente bastante expressiva. Mas aí que já é bem diferente na Espanha. Sim. Sobre essa comparação... Em relação a 4 fatores de risco, é menos lá, né? 4 e 5 lá. Ele não trouxe essa comparação. Trouxe aqui, né? Quando avalia que a diferença estatística
em virtude do dado americano e menos em relação à Espanha, mas volta àquela sua discussão, né? Como que isso foi definido, considerando aqui um indicador com 6 variáveis, né? A gente fica sem entender como chegou a esse número. Bem, então, avaliando os países, as mulheres foram mais propensas que os homens a terem o diagnóstico de diabetes e menos propensas em relação ao diagnóstico de dislipidemia. As mulheres americanas, além do diabetes, também foram mais propensas à obesidade do que os homens. E hipertensão e tabagismo foram prevalentes, mas sem diferença marcadamente significativa por sexo dentro do país, né? Porque eu penso que não trouxe esse dado, mas se fôssemos comparar o tabagismo nos países, poderia sim encontrar diferença. Mas ele não avaliou isso, ele está avaliando entre os sexos. Bem, e aí voltando a falar da carga do fator de risco, o fator de risco mais comum foi a dislipidemia. Aí ele trouxe esse dado já não separando por sexo, né? Porque a gente só está separando por sexo, mas a gente não sabe do total da coorte como um todo. 86% dos indivíduos estudados tinham dislipidemia, 63% tinham hipertensão, 60% histórico do tabagismo, 49% obesidade e 35% diabetes. Uma alta carga de fator de risco. E com exceção do tabagismo, todos os outros fatores de risco foram mais prevalentes nos Estados Unidos quando comparado à Espanha, né? A Espanha, então, é uma prevalência maior do tabagismo. Bem, figura 3, aí é que a gente já está trazendo aquela análise que é um dos principais focos que os pesquisadores estavam analisando, que é essa percepção do risco. Seja o risco alto percebido, o risco que o profissional de saúde alertou o indivíduo e indo além, né? Uma discussão estabelecida sobre doença cardiovascular e como modificar o risco. A gente percebe que, comparando homens e mulheres, essa percepção do risco e esse diálogo vindo de um profissional de saúde é mais comum entre homens do que entre as mulheres. A gente avalia que, em relação ao que de fato é estatisticamente relevante, que a percepção do risco maior entre os homens que entre as mulheres se deu somente quando a gente avaliou a coorte como um todo, analisando os países separadamente, isso não apresentou relevância. Mas, quando a gente analisa profissional de saúde que alertou, de acordo com a informação fornecida no questionário, né? Isso vai ser falado na limitação também. Mas foi mais prevalente também, né, entre os homens que entre as mulheres. E uma discussão mais detalhada e como mudar o risco também, só que a gente considera aqui que o que pesou, sobretudo, nessa diferença foi a coorte americana. Mas vale a pena aquela discussão também, né, da diferença de N, o impacto que cada... Eu não sei se tudo tem até uma consequência, né? Como nos Estados Unidos se fala muito do consumo de fast food, não sei o que, obesidade e tal, talvez esteja muito mais no radar da população americana verificar essa questão da saúde cardiovascular do que uma população europeia que está associada a uma alimentação mediterrânea, que é mais saudável. Isso aqui talvez uma coisa venha puxando o bonde da outra, né? Porque é bem mais baixo na Espanha. Eu trouxe aqui o total, porque, mais uma vez, a gente tem homem e mulher, não tem o total, né? 56% dos Estados Unidos, autopercepção, 50%, 53%. E quando a gente... Até mostra isso porque o homem, quando vai procurar, porque já tem uma coisa esquisita, né? Quando ele vai. A mulher, de repente, está meio que distraída com outros cuidados, e não com esses, né? Mas desculpa te interromper. Não. É porque no outro eu deveria ter colocado junto, né? No mesmo slide. Na Espanha, de fato, né? 36, 26 e 22. Mas, sem dúvida, essa percepção, né, e esse grau de risco, até considerando os fatores de risco,
o tabagismo, que é maior na Espanha, mas os demais todos foram mais prevalentes nos Estados Unidos. Então, é algo que realmente já está mais na rotina do cuidado de saúde, talvez, né? Bem, e aqui a figura central, que a gente também vai analisar separadamente, né? Mas mostrando a análise multivariada, né? Conforme a gente conversou, que considerou a razão, o risco relativo da mulher em relação ao homem, nos 3 critérios que a gente está avaliando, a autopercepção de risco, aqui é o provider, né? O profissional de saúde que alertou, mas também a autopercepção e a discussão mais detalhada, ponderando, fazendo essa análise multivariada, considerando os fatores de risco, o histórico familiar, a questão de ter fatores de risco acumulados, né, maior ou igual a 3 fatores de risco acumulados, e o histórico de doença coronariana pregressa, porque isso muda a minha percepção de risco, e o fato de eu ter passado por um especialista nos últimos 12 meses. Então, fazendo uma análise inicial, a gente observa que, considerando o provedor de saúde ter alertado aquele indivíduo, as mulheres foram 11% menos propensas que os homens a terem recebido essas orientações por um profissional de saúde, de que elas estavam, ou que elas compunham um grupo de risco para doença cardíaca. Tá? Mas só para ajudar a interpretar aí, porque eu não sei se eles estão entendendo o que está mostrando ali, né? Porque, inclusive, esse gráfico está no contrário daquele que você... No contrário, não. Está numa posição diferente daquele outro, né? Então, como é mulher sobre homem, o risco relativo está menor do que 1, significa que elas tiveram menos acesso a isso, né? Olha, aqui, overall, toda a cohort. E a gente avalia aqui, olha, por que foi 11%? Porque o risco relativo foi 0,89%. Não, mas então, embaixo do 1 é uma mulher, em cima do 1 seria para isso aí, exatamente. Então, a gente tem aqui, e veja bem, olha, aqui nós temos o intervalo de confiança, que está aqui, ó, 0,84 a 0,96, isso do overall, do todo. Então, está aqui, 0,84 a 0,96, não cruzando, portanto, a unidade, mostrando, então, que, de fato, há uma desvantagem em relação a esse tipo de diálogo, esse tipo de conscientização nas mulheres que entre os homens. Tá? E aqui, então, a gente já vai estar falando a respeito desse diálogo mais detalhado, né? Em relação a como modificar os fatores de risco, como agir. Mais uma vez, as mulheres foram 16% menos propensas que os homens a ter acesso a esse tipo de informação, né? Como modificar o seu risco. Então, risco relativo 0,84, daí veio esse 16% menos propenso, com intervalo de confiança de 0,79 a 0,89, aqui, né? O intervalo de confiança, antes de um evento de infarto índice. Já quando a gente avalia a questão da autopercepção do risco, essa associação em relação à diferença sexual não foi significativamente relevante de forma estatística em termos da minha autopercepção ou da autopercepção de cada indivíduo, da coorte, porque a gente tem aqui um risco relativo de 0,94, entretanto, intervalo de confiança de 0,89 a 1. Então, a gente entende que não é possível afirmar, apesar de estar aqui abaixo da linha da unidade, o intervalo de confiança envolve a unidade. Ok. Mais uma das questões, desde lá na nossa fundamentação, que os pesquisadores entenderam como relevante, são esses 2 indicadores, o histórico pregresso de doença coronariana e ter passado por uma consulta com um especialista nos últimos 12 meses. Então, foi visto que mulheres sem um histórico de doença coronariana foram 15%, então são as mulheres sem o histórico, 15% menos propensas que os homens
a ter essa informação do risco do profissional de que aquele indivíduo está sob um risco adicional de doença coronariana, a despeito de já ter o histórico, né? Então, ambos aqui já têm histórico, mulheres e homens, mas ainda assim a mulher, mesmo tendo histórico, ela recebe menos informação sobre o seu estado de risco. Mas, aí sim, aqui, desculpa, até falei, vou voltar, vou corrigir, tá, gente? Eu estava aqui assim. Desculpa, vou corrigir. Aqui a gente está falando dos que não têm, então, se eu não tenho histórico pregresso, existe uma conscientização diferenciada, né? Homem e mulher, o homem sendo mais conscientizado e mais informado sobre o seu risco, mas se é o IES, né? Se eu tenho um histórico de doença coronariana, aí não existe a diferença. Todo mundo escutou e conseguiu entender? Peço desculpa aí por ter passado algo que não era o que está mostrando aqui. Tá. Aqui a gente já está falando desse debate mais detalhado sobre a mudança de risco. As mulheres sem o histórico da doença coronariana documentada foram 21% menos alertadas, e essas mulheres, né, infartaram, né, nossa corte, uma corte que passou pelo infarto, sobre como modificar seu risco, quais as medidas necessárias para mudar seu risco. Então, se eu não tenho histórico pregresso, a mulher está aqui, né, com uma propensão menor de ter acesso a esse tipo de informação. Agora, mesmo as que tiveram, olha, foram 6% menos propensas a receber a informação quando comparada ao homem. E aqui, de fato, nesse caso aqui, tem a relevância estatística. Então, um acesso à informação 6% menor, e a gente vê que risco relativo de 0,94, por isso a gente tem dado 6, com intervalo de confiança que mostra que é um dado a ser, de fato, valorizado e considerado. Entenderam? Uhum. E agora, por último, a última análise feita pelo grupo, considerando também se houve um histórico de passar por uma consulta cardiológica nos 12 meses anteriores. Naqueles que não passaram pela consulta, as mulheres tiveram menos acesso aqui a gente já está falando da autopercepção do risco, né? Então, essas mulheres se analisavam, se auto-percebiam como sob risco de doença coronariana de forma significativamente mais expressiva do que os homens. Então, 12% menor, essa percepção do risco, com intervalo de confiança que mostra que esse dado é um dado a ser valorizado. Da mesma forma, o acesso à informação pelo médico de que ela estava sob risco também foi, naquelas que não passaram pela consulta com o especialista, foi bem menor, mas no grupo que passou pela consulta, esse acesso não houve diferença significativa. Então, de fato, né, se eu passei por uma consulta, eu realmente provavelmente estou me entendendo como sob um risco extra, adicional. E essa discussão mais detalhada sobre como modificar meu risco, mesmo para homens e mulheres, a gente vê que em ambos os casos, se passou pela consulta ou não nos últimos 12 meses, o acesso a essa discussão, essa informação mais detalhada, a mulher é mais privada do que o homem. Aqui até detalhando o dado, né? Se eu não passei pelo especialista, a mulher tem 24% menos informação detalhada, e se eu passei, 8% menos informada sobre como modificar o seu risco. Para a discussão desse estudo multicêntrico de homens e mulheres jovens hospitalizados com infarto nos Estados Unidos e na Espanha, a carga de fator de risco foi bastante significativa, com
quase todos os pacientes, né? A gente viu 97% a 99%, apresentando pelo menos um fator de risco modificável e próximo a 2/3 apresentando 3 ou mais daqueles fatores de risco, que são todos bastante relevantes. Apesar da mulher ter o mesmo grau de risco ou até maior, como a gente viu, elas foram 11% menos sensibilizadas ou informadas dos seus provedores de saúde sobre o risco sobre o qual elas estavam experimentando e 16% menos propensas a ter essa discussão mais detalhada de como modificar o seu risco. Essa desigualdade persiste naquela análise multivariada que a gente verificou, independente do fator de risco, sendo mais pronunciada no subgrupo que não tinha um diagnóstico pregresso de doença coronariana e naqueles também que não passaram por uma consulta com um especialista nos 12 meses que antecederam o evento índice. Essa diferença sexual persistiu, mesmo considerando as características sociodemográficas, o acesso à saúde, o histórico médico e a presença dos fatores de risco. Sobre a autopercepção do risco, apenas 53% dos pacientes, que são pacientes jovens, né, envolvidos nesse estudo, tinham essa autopercepção de risco, e aí a discussão traz essa informação, né, o que será que justifica? Uma lacuna numa comunicação efetiva? Ou de fato, né, a gente entende que pelo indivíduo ter menos de 55 anos, que foi nosso grupo aqui, o provedor de saúde, ele entende que não é um fator importante, né, porque ele é jovem. Então, traz essa discussão, é comunicação, é uma percepção do provedor de saúde equivocada. Bem, independente disso, ele traz o quão importante é a gente ter essa informação, a gente saber identificar os indivíduos sob risco e a gente trazer a educação em saúde, mesmo para pacientes jovens, que são pacientes que estão sob risco, e com ênfase também na educação da mulher, que a gente vê que existe que é deficitário, né? Que existe uma desigualdade no acesso à informação. As limitações do estudo, somente os pacientes que foram hospitalizados e que sobreviveram, né, e que puderam fornecer o consentimento assinado, puderam ser alocados para esse estudo. Então, a gente teve aí essas perdas, né, os que faleceram, os que não puderam dar o consentimento nas primeiras 24 horas. A informação dos fatores de risco foi obtida no prontuário médico, mas também ali na entrevista. O quão pode ter ocorrido equívoco ali na informação pelo paciente, né? Se ele é diabético, se ele tem colesterol alto ou não. Então, é uma questão também a ser considerada. Até o que está falando aqui. E também até a questão dele, se ele se lembra, né? Será que ele se lembra que alguém já falou que ele tinha um colesterol alto? Enfim, e não só dele se lembrar, mas sim em relação àquelas pesquisas também, na entrevista. Se alguém já discutiu com ele sobre o risco, se foi discutido como modificar o risco, então tem que se considerar que existe esse viés também, que de repente ali naquele momento ele pode não se lembrar. Tá, aqui mais uma vez vai falar a respeito, né, desse viés, né? Será que alguém de fato discutiu com ele como modificar o tabagismo, como modificar a obesidade? E, por fim, aquilo que eu te falei, que em relação a por que selecionados esses locais, não diz porquê do local, mas diz, finalmente, os resultados não podem ser generalizados para todos os casos de infarto em pacientes jovens, porque foi restrito aos hospitais participantes. Ele nem coloca o país, mas ele coloca o centro participante. Entretanto, apesar de todas essas limitações,
ele traz da potência, né, da força do estudo, porque o Virgo é uma das coortes, um estudo com uma coorte mais relevante de homens e mulheres com menos de 55 anos hospitalizados por infarto, avaliando, né, essa questão dos fatores de risco, sobretudo nessa população que a gente carece tanto de informação, que são os pacientes mais jovens. E a conclusão, apesar de tanto homem quanto mulheres jovens terem aquela carga de risco, como a gente viu, bastante pronunciada nessa coorte, as mulheres tiveram essa lacuna em relação tanto à informação, né, quanto ao detalhamento da informação, de como se proteger, de como minimizar os eventos cardíacos. E aí esse resultado permite, né, traz a oportunidade da gente rever e entender a importância da educação em saúde, da informação, de estar discutindo esse assunto. Sobretudo, quando a gente avalia, né, múltiplos fatores de risco, se a gente atuar com dedicação nessa questão, a gente pode potencialmente reduzir mortalidade, incapacidade, morbidade relacionada à doença cardíaca, e aqui especificamente ao infarto, que foi estudado nesse artigo. As perspectivas, finalizando esse último slide, tá? Tanto homens e mulheres jovens com risco cardiovascular, fatores de risco, muitas vezes não são adequadamente aconselhados a respeito do seu risco para eventos cardíacos e como modificar esse risco. Os profissionais de saúde, eles precisam agarrar essa oportunidade de melhorar essa conscientização e juntar esforços, né, para efetivamente identificar, porque teve uma falha ali, talvez também, de identificação do risco do sistema de saúde, e alertar pacientes jovens também sobre os fatores de risco cardiovascular e como mitigar a mortalidade e a morbidade cardiovascular. Eu agradeço e me coloco aqui à disposição para conversar. Bom, assim, a gente vai passar para o grupo para todo mundo comentar e tal, né? Mas ainda tem 3 apontamentozinhos finais. Bom, uma é em relação à questão do slide, que eu sempre chamo a atenção, gosto de lembrar que o nosso data show, ele é um data show modesto. Então, a gente tem algumas limitações. A parte das bordas, às vezes fica meio embaçada, e aí a gente tem que procurar colocar mais contraste. Quando é uma coisa que vem do artigo, a gente pode trabalhar um pouquinho o contraste, o PowerPoint permite, você coloca ali a figura, você marca, e tem como você mexer no contraste para ficar mais escuro. Mas quando for algo que a gente for construir, tem que tentar lembrar de botar um fundo mais escuro, porque se for botar laranja no amarelo com letra branca, não vai aparecer. Então, isso não é culpa sua, nada, é uma limitação que a gente tem, né? Tem que considerar. Que a gente tem que tentar, porque quem está vendo remoto está enxergando essa parte, mas quem está aqui às vezes fica prejudicado. Mas em relação ao estudo, eu observei que ele colocou a idade máxima de 55 anos. Que quando a gente fala da mortalidade precoce e tal, que a gente tem de conceito, não é 55 anos. Ele também não justificou por que 55 anos, porque até a questão de idoso, tem alguns lugares que colocam idoso a partir dos 60 anos, idoso a partir dos 65 anos. Mas aqui, ele não colocou critério nenhum para isso, né? Sim. De fato, não houve esse comentário. Não. É uma tendência que eu vejo. De botar mais cedo, precoce? Sim, até já vimos alguns que falavam sim nesse 55, mas quando, por exemplo, a gente usa a definição, né, da mortalidade precoce até 69 anos, abaixo de 70 anos, essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde, mas aqui não, parece ser aleatório.
Mas não foi dado, baseado na recomendação. Porque eu acho que ficou voltando muito essas justificativas, né? Por que Espanha e Estados Unidos? Por que 55 anos? Já que você não tem nem a definição de idoso e nem a questão da mortalidade precoce, que estão ali podendo reforçar isso. E a gente está falando, sim, do envelhecimento da população, vários problemas, várias doenças vão ficar mais prevalentes porque a gente tem uma população envelhecendo, só que também com maiores cuidados. Então, assim, o idoso de 70 anos hoje não é a mesma coisa do idoso de 70 anos de 40 anos atrás. Então, acho que essa discussão também é meio que importante em algum momento, né? Talvez em alguns dados isso faça mais pertinente do que outros, mas também acho que é algo para ficar aí no radar, né? Tem um dos artigos aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, então aqui da nossa área mesmo, né, América Latina, que traz essa discussão, mas não em relação aos outros estudos, mas de mudar a definição da mortalidade precoce para 65 anos. E aí, mas na verdade foi uma sugestão. Iria, na verdade, contra a que eu estava falando mesmo, né? Porque vai botar a mortalidade precoce numa faixa etária mais jovem, sendo que, enfim... a gente está vivendo mais. A gente está vivendo mais e com mais qualidade. Então, qual é a justificativa? De repente existe uma lá adequada para isso, mas, grosso modo, parece meio antagônico, né? É verdade. Mas a outra coisa que eu te perguntar é, você escolheu esse trabalho para apresentar. Qual foi a sua motivação? Como que você pretende utilizar esse trabalho para o seu trabalho? Porque a gente fala muito dos fatores biológicos e sociais, mas esse aqui trouxe uma outra informação, que é o acesso à informação, né? E que é a visão, de repente, da equipe de saúde também, nesse sentido, né? A gente quer mudar essa realidade e minimizar a mortalidade cardiovascular tanto em homens quanto em mulheres e chamar a atenção para a causa da mulher, para ela se cuidar, para ela ficar atenta aos fatores de risco, mas é necessário uma ação, é necessária uma ação nos profissionais de saúde também, porque é importante que tenha educação em saúde. Não, acho que é importante como um take-home message aí, mas, assim, talvez, além disso, né, porque a gente ainda não sabe exatamente o que você vai encontrar no seu trabalho. Mas vai que, de fato, a gente mostra uma mortalidade maior em mulheres e tal, né? Talvez seja um artigo interessante para mostrar essa questão da percepção e tal. Era importante ter um dado nacional? Era, mas não deixa de ser algo que você possa utilizar na sua discussão para falar, né, de tudo que pode estar por detrás daquela maior mortalidade precoce em mulheres do que homens, independente aí do IDH ou não, né? Mas talvez seja também interessante considerar nesse sentido, de deixar guardadinho lá na pastinha para, talvez eu possa justificar meu resultado considerando essa pesquisa aí, o que ele mostrou em relação a isso. Nesse sentido mesmo. Onde eu posso atuar para melhorar esse cenário? Que aí vai ser o take-home message do seu trabalho, né? Você vai chegar nesse take-home message utilizando esse artigo para discutir o seu antes de ter a conclusão. A conclusão do trabalho que você pode levar essa informação valiosa ao final. Mas então tá, Camila, eu vou abrir para os meninos. E aí vou passar para a Sara primeiro. Então. Camila, parabéns pela apresentação. Obrigada. A pergunta que eu iria fazer foi o que a professora falou, perguntar como isso se relacionava com o seu projeto. Perguntado. Já foi respondido. Poxa vida, eu falo demais. E aí, Natan, e você? Primeiramente, quero parabenizar pela ótima apresentação. Eu queria perguntar por que ele escolheu de fazer essa relação de 2 mulheres para um homem lá no início? Ótima colocação, Natan, bastante pertinente. Os pesquisadores não trouxeram essa informação, mas eu até considerei algo interessante,
Porque até então, nas nossas discussões, a gente via as comparações, mas o grupo das mulheres era sempre menorzinho e o grupo dos homens dominando, né? E esse desenho, isso aqui era parte do desenho do estudo, um recrutamento 2-1. Então, eu considerei que, né, a causa da mulher foi mais posta à luz, né? Eu acho que foi valorizado. Penso até que, de repente, eu ter gostado dessa questão, até levanta o questionamento, né? Porque o ideal a gente pensa numa questão igualitária, né? Então, considerando o igualitário, o ideal seria, então, 1-1. Mas achei interessante, porque a gente sempre perde no N, né? E aqui não, a gente não perdeu no N. Mas eu acho que essa pergunta do Natan foi muito interessante. Aí, mais uma vez, a gente vê que não houve justificativa no desenho do estudo dele. Espanha, Estados Unidos, 2-1, 55 anos. Então, assim, sem dúvida, esse é o segundo trabalho seguido que você traz dessa revista, que tem fator de impacto de 27. Então, super valorizada. A gente está falando de estudos epidemiológicos grandes. Então, enfim, não dá para menosprezar isso. Mas aí o que parece, né? Poxa, como tem esse conjunto de dados gigante, vamos fechar o olho se não tem justificativa para o desenho experimental dele. O que, para outras realidades, já não se extrapola, né? Você tem que sair com tudo muito justificado, senão você não tem a menor chance. E aí o que você falou é uma realidade. Você tem um desbalanço, um desequilíbrio nessa população. Tem estudo que não tem nem mulher nenhuma. Aí o que encontra a mulher geralmente é menos, e aí várias são as discussões para esse número reduzido. E é um dos primeiros estudos que a gente vê que tem mais mulher do que homem. Mas por quê? Um cálculo amostral teria dito que para você ter alguma significância, considerando as nuances entre homens e mulheres, você precisaria ter mais mulheres para provar o que você quer do que homens. Então, assim, eu acho que a pergunta dele é muito pertinente. É, sem dúvida, interessante a gente ter visto esse desequilíbrio pendendo para o lado contrário, mas aí fica a crítica a esse artigo mais uma vez, né? A despeito de todo o poder que tem essa revista, essa falta de informação, né? Eu acho que isso é muito flagrante aí nesse estudo. Enfim. Bom, Karine, você gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Camila. Inicialmente, queria te parabenizar aí pela sua apresentação, tá? Professora, hoje eu não tenho... Oi? A câmerazinha que eu pedi para abrir a câmera. Perdão. Camila, parabéns mais uma vez, né, pela sua ótima apresentação. Você sempre traz artigos, né, bem semelhantes, tentando correlacionar essa questão das doenças cardiovasculares, né, fazendo esse traço com a questão da etnia, né, do sexo. Então, acho bem interessante. Os comentários que eu tinha para fazer, a professora Cristiane acabou mencionando, né? Acabei também não lendo seu artigo, hoje foi um dia bem corrido devido ao exame da qualificação. O que eu tinha para comentar, a professora até acabou comentando, que foi essa questão da gente ter essa importância, né, de estudar a questão da medicina de gênero, né, para a gente ter uma terapia que não seja aquela terapia única implementada para um tipo de patologia ou para vários tipos de patologia que acometam, né, a doença cardiovascular como um todo, porque existem sim diferenças biológicas, existem sim diferenças étnicas, socioeconômicas, né? E esse artigo tentou explorar, sendo que eu acho que quando o artigo ele tenta explorar muitas variáveis, como ele fez aqui, ainda mais buscando informações provenientes de... agora esqueci o nome, né? Mas são dados que ele coletou ali naquele momento, né? Mas são dados passados. Acho que um pouco das informações de prontuários, perdão, essa é a palavra, né? As informações acho que acabam se perdendo um pouco, né? Mas eu acho que é isso, do mais, parabéns, e é isso. Mas aqui ele até diz que a perda de informação foi pequena, mesmo sendo de prontuário, né? Ele fez questão de dizer isso. Mas eu penso que, de repente, foi até uma discussão nossa do artigo anterior. Obrigada, tá, Karine?
Lembra aquele outro artigo? Eram tantas variáveis que mas no era, final... mas eram uns questionários gigantescos e tal, né? Hoje a gente teve, sim, também, né, acesso, fatores de risco, percepção de risco. Mas não foi 1%, 5%? Da perda, mas assim, será que confundiu no mas final, aí, ele fez essa análise? mas aí são coisas diferentes, né? Aham. Uma coisa é a gente olhar no prontuário e não tem um dado ali do, sei lá, da hemoglobina glicada dele. Uma coisa é essa, né? Outra coisa é você partir para a parte de entrevista, porque ali ele fez entrevista e prontuário. E aí, na parte da entrevista, qual é a capacidade daquele paciente relatar as coisas que acontecem com ele? Não só questão de memória, mas até questão cognitiva. Então, são duas coisas que vão impactar no trabalho dele, mas que são diferentes. O Natan está acostumado a trabalhar com o prontuário, ele não está entrevistando o paciente dentro do projeto do Felipe, então esse viés da cognição, da recordação, ele não tem nessa fase. Mas ele vê que os prontuários nem sempre tem tudo. E aí você, dependendo da informação que não tem, você não vai poder utilizar aquele paciente porque aquela informação crucial não existe. E aqui ele fez cuidado de dizer que, em relação ao prontuário, pelo menos foi o que eu entendi, não teve falha de coleta de informação. Aí o outro lance é o que foi da percepção do paciente. Mas essa questão da medicina de gênero era complexa e foi colocada em alguma medida no exame de qualificação da Karine hoje. Eu acho importante a gente falar um pouquinho mais, porque já comentamos essa questão do sexo e do gênero. Então, quando a gente está falando de gênero feminino, masculino, a gente pode trazer, além de questões biológicas, as questões sociais, as questões culturais. Então, na população, você vai ter muito mais viés do que se você for começar com um modelo experimental. Você não vai ter humano exatamente, né? Mas você vai ter lá um modelo animal que você vai escolher, que se assemelhe ao máximo ao humano, para você tentar, no primeiro screening, você ver as diferenças biológicas. Pode ser que para algumas doenças e tal não tem diferenças biológicas. Então, assim, eu acho que a gente é muito apegado, sim, a essa questão do gênero, da diferença entre os sexos, mas a gente não pode pensar que não. Sempre vai ter diferença entre sexos. Nem sempre, né? Por isso que se estuda, porque para algumas doenças pode ter, para outras doenças podem não ter. Então, se você não tem um estudo que prove que há uma diferença entre sexos, por que você vai propor algum tipo de tratamento diferente entre sexos? Então, isso só faz sentido se alguma diferença for estabelecida, que pode não ser em termos biológicos. Pode ser como você viu ali, né? Como você viu, né? Como você apresentou ali em relação ao trabalho. Talvez em relação efetivamente a fatores de risco, algum gene, pode não ter diferença entre homens e mulheres. Mas aí, se você vai ter a mulher indo mais ao posto de saúde para cuidar da parte ginecológica e não cardiovascular, ninguém falar para ela que ela tem que ficar atenta com o que ela está comendo, né, de fazer exercício, então só ficar preocupado de fazer isso com o homem, é uma coisa que não tem a ver com expressão gênica, não tem a ver com cromossomo, né, não tem a ver com testosterona, estrogênio, não tem a ver com nada disso. Então, acho que é importante a gente diferenciar esses níveis, para a gente não colocar também tudo dentro do mesmo pacote. Sempre vai ter diferença entre os gêneros. A diferença vai começar sempre biológica e vai ter sempre também o viés cultural. Esse sempre é muito complexo. Então, os estudos são motivados para isso, e a ciência está aí para mudar o status quo. Então, como eu falei, a Karine compartilhou, foi falado lá pelo professor que é cardiologista, que não se trata a fibrilação arterial olhando diferentemente homens e mulheres. Talvez não seja algo que as evidências científicas já suportem para fazer nesse momento, mas
que dados que podem chegar aí que pode mudar toda essa diretriz? Mas será que também é uma questão na fisiopatologia da fibrilação atrial? Ou está relacionada à própria questão do cuidado, que você mostrou que existe aí um risco maior para mulheres do que para homens, mas esse risco está fundamentado em quê? É na questão gênica, é em outra questão biológica, ou tem a ver com alguma questão cultural, de papel social? Então, ali aquele estudo só mostra que tem um risco maior de mulheres do que homens, mas o porquê desse risco e qual tipo de intervenção que você vai estabelecer, se é uma intervenção farmacológica diferenciada efetivamente que é necessário, ou se é simplesmente a questão do cuidado, do papo, de chegar lá, olha, mulher, você também precisa ficar atenta à sua saúde cardiovascular, você também precisa fazer exercício físico, você também precisa se alimentar melhor. Então, assim, é importante a gente entender os diferentes níveis de estudo e de evidências que a gente pode vir até para intervir da maneira adequada. Não é um fármaco, de repente, diferente que vai resolver, mas um cuidado provido pelo profissional efetivamente ali de saúde. Tá? Então, acho que é interessante, porque eu acho que durante muitos diálogos a gente fica confundindo e achando que tudo, né, vai dar um check. Sim, 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 é diferente. E às vezes sim é diferente, não é diferente, sim é diferente, não, 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 não. E aí a gente vê a melhor maneira da gente trabalhar com isso. Né? Mas, Karine, você quer fazer mais alguma outra consideração ou podemos passar para o Felipe? Não, era só isso mesmo. Felipe, então, puder abrir aí sua câmerazinha para a gente poder... Estou só fazendo vídeos. Felipe, acho que o Felipe saiu. Oi? Não, o Felipe está aí. Estou aqui, boa tarde. Boa tarde. Camila, parabéns pela sua apresentação. Eu estou acompanhando os seus estudos, né, seus trabalhos, tenho lido pelo menos uma parte deles. E aí, sempre falando dessa questão do gênero e do sexo, né, o que a professora Cristiane acabou de falar, o que você tem discutido em todos os seus artigos, fica, pelo menos para mim, fica cada vez mais claro que quando você trata de sexo, dá para você ter uma ideia mais global, né, ou pelo menos de uma área mais geral. Por exemplo, você pode trabalhar com um continente, comparar com outro continente, com relação ao polimorfismo genético e tudo mais, mas quando você fala de gênero, me parece que é necessário trabalhar com uma área muito mais específica, né? Porque, como vocês falaram no início, comparar um país como os Estados Unidos, um país como a Espanha, ou até mesmo regiões dentro dos Estados Unidos, ou regiões dentro do Brasil, né? Dentro talvez de uma cidade, de uma metrópole, como Rio, São Paulo, e diferenciar gênero talvez seja muito difícil. Então, é isso mesmo? O que você enxerga em relação a isso e com relação ao seu trabalho? Quando você fala de gênero, é necessário você especificar muito mais a população e a cultura e a condição social do que quando você fala de sexo, não é isso? Perfeito, Felipe, porque, de fato, além de todas as questões biológicas, anatômicas, fisiológicas, hormonais, fase de vida, do ponto de vista biológico, né? Que envolve a questão propriamente homem e mulher no aspecto biológico, quando a gente fala de papéis sociais, aí viram realmente um mundo, né? E extrapolar dados seria algo de uma limitação tremenda, porque realmente faz toda a diferença. Microcenários, né? Às vezes, no mesmo município, o papel social de homens e mulheres em uma região do município é diferente da... Né, vamos, né, se a gente colocar aqui em Niterói, né? Homem e mulher em Icaraí ou homem e mulher numa região mais periférica. Então, veja bem, um cenário pequeno, reduzido de um município, a gente já tem papéis sociais muito diversos, distintos, e que precisa, sim, ter um olhar cuidadoso, detalhado e extrapolar essa informação realmente promoveria aí um viés bem expressivo, porque não se aplicaria. Eu concordo plenamente com as suas palavras, suas colocações.
E aí, Camila, essa questão de gênero é extremamente importante por conta do futuro da medicina, que é a medicina de precisão, né? De você Sim. tratar o indivíduo e não a doença, né? Você tratar aquele indivíduo daquela população que mora naquele bairro, com aquela característica, enfim. É a medicina de precisão, individualizar cada vez mais a terapia, né? Então, é extremamente relevante esse tipo de estudo, mas realmente é o futuro, né? Hoje, como a professora falou, não se tratam os pacientes em função disso, mas no futuro a gente sabe que isso vai acontecer, né? Cada vez individualizar mais a terapia. Trazer esse tipo de discussão num cenário em que a medicina de precisão ela tende a virar uma realidade no futuro próximo é muito necessário mesmo. Concordo bastante. Legal, parabéns. Obrigada, Parabéns pela Camila. Legal. Obrigada, Karine. Obrigada, Felipe. Bom, mais alguma observação? Mais alguma coisa? Agradecer. Então é isso, Karine. Felipe, obrigada, boa tarde a todos. Karine, pode interromper a gravação aí com a gente. Tá ótimo. Boa tarde. Tchau.